você encontre lá o carvão, esse carvão de churrasqueira. O ideal não seria o carvão de churrasqueira. A gente usa na medicina, na nutrição, a gente usa o carvão ativado, que ele tem uma forma de preparo um pouquinho diferente. O carvão é feito sem a presença do oxigênio. A gente coloca ele dentro de uma lata, por exemplo, coloca no fogo, não tem oxigênio, ele vai queimando até virar o carvão. Mas nessas situações de crise, o carvão ele se mostra muito útil. Você falou em intestino, eu imagino, né, as pessoas com dificuldade de ter acesso a alimentos de qualidade e na outra ponta, comendo com tanta fome ali o que tiver à sua mão, o que tiver à sua disposição. Que dicas que você daria aí para proteger o estômago, proteger o intestino nesse momento de calamidade? Olha, uma substância que é muito fácil da gente encontrar, que você encontra em praticamente qualquer lugar, e quem tem um fogão a lenha em casa poderia ajudar nesses casos, ou se você for em qualquer lugar que você encontre lá o carvão, esse carvão de churrasqueira. O ideal não seria o carvão de churrasqueira. A gente usa na medicina, na nutrição, a gente usa o carvão ativado, que ele tem uma forma de preparo um pouquinho diferente. O carvão é feito sem a presença do oxigênio. A gente coloca ele dentro de uma lata, por exemplo, coloca no fogo, não tem oxigênio, ele vai queimando até virar o carvão. Mas nessas situações de crise, o carvão ele se mostra muito útil. Se você pegar o carvão, você pega uma dessas garrafas PET comum, você corta ali a parte de cima da garrafa PET, moe um monte de carvão, coloca dentro dessa garrafa e faz um furinho na parte de baixo. Se você colocar a água aqui em cima, a água que vai sair lá embaixo, ela vai sair com cor de carvão, porque ela está passando ali pelo pó do carvão, mas ela sai pura. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, esse filtro que a gente usa em algumas garrafas para filtrar a água, ó, isso aqui é carvão. O que tem aqui dentro é só carvão. Então, para purificar a água, ajuda muito. E o carvão, ele também faz um processo de proteção contra os patógenos que já estão no intestino. Tanto que a gente utiliza no tratamento de pessoas que estão com intoxicação alimentar ou pessoas que estão com algum tipo de infecção intestinal, a gente usa o carvão. Se você pegar um pedacinho desse carvão, não precisa muito, é o que dá mais ou menos uma colher ali de pó. Se você pegar um pedacinho desse, você maceta ele, um socador de limão na mão mesmo, e faz o consumo com água, o carvão ele vai passar pelo intestino e ele vai reter muitas dessas toxinas. O carvão ele tem uma propriedade química que ele absorve muito elétron, então ele vai pegar os elétrons dessa bactéria, essa bactéria não tem energia para funcionar e ela morre, literalmente. Então o carvão é excelente para isso. No sul, Betete, nós temos... É muitíssimo comum encontrar nas casas do sul, e a gente está fazendo uma mobilização daquelas cidades que não foram afetadas pela chuva, para que o pessoal faça a doação, por exemplo, desta planta aqui, ó, a marcela. A marcela é muito comum no sul do Brasil, muito comum. É muito raro você chegar numa casa do interior e o pessoal não ter um pacotinho de marcela estocado lá. Outra coisa que ajuda muitíssimo... Você ia falar alguma coisa, não? Não, você deve concluir aí, né? A marcela serve para quê nesse caso? Também para a saúde intestinal? E toma de que jeito, de que forma? Sim, a marcela, e eu já ia citar outra planta que a gente utiliza muito, e que, assim, tá em toda a cozinha. Se a gente conseguir mobilizar as cidades que não foram afetadas para a gente juntar essas plantas medicinais, a gente já consegue uma quantidade, e a gente tem conseguido uma quantidade bem significativa, que é o orégano. O orégano que você tem na cozinha... uma outra planta muitíssimo interessante que a gente encontra de tempero nas cozinhas é o louro. Sim. O que a marcela, o louro e o orégano têm em comum? Elas são anti-inflamatórias. Então imagine um intestino que está ali atacado por patógenos e você está fazendo um chá de marcela. Você vai pegar o equivalente a 3 gramas, não tenho balança para pesar, não tem problema. É o que a sua mão consegue pegar assim, ó. Coloca dentro
da água, coloca água quente dentro, ou se você não tiver água quente, você pode colocar água fria, só que daí a gente tem que deixar mais tempo para curtir essa água. E a Marcela, ela é interessantíssima para essa questão. O louro e o orégano, além de serem anti-inflamatórios, eles também são antivirais, eles também são antibacterianos, eles também são antifúngicos. Né? Imagina a quantidade de coisa que tem nessas águas aí, e não é só na água, até no ar mesmo, sabe, Betete? No ar mesmo. A gente pode pegar, a pessoa está lá mexendo com alguma coisa, está trabalhando, de repente ele coça o olho, coloca a mão na boca, já o que a gente tem de verminose aí, né?